E já estamos de volta ao Vivo em Cores. Obrigado pelo carinho, pela sintonia, por sua audiência. Esse é o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando, minha gente, sobre tique e toque, manias. Conosco uma médica psiquiatra, a doutora Ana Gabriela Uni, aceitou nosso convite e brilhantemente está nos esclarecendo tudo sobre esta realidade. Se você tem alguma história para contar em relação a isso, por favor, tem alguma pergunta? Lembrando que é você quem me dá a pauta para eu encaminhar a pergunta para ela. Então, eu preciso da sua pergunta, eu preciso da sua participação. Pelo telefone 1938719620, é o telefone, está na tela, pode copiar e abuse desse telefone, viu? Quer mandar um e-mail? O computador está aqui do meu lado, videsaude@rs21.com.br, videsaude@rs21.com.br. Quer mandar um WhatsApp? O computador também está aqui, 0 operador 19 9675 5600. Fique à vontade, você sabe que estamos ao vivo e é você que faz acontecer o programa. Ô, doutora Ana, eu terminei o bloco passado, né? Quando é que uma mania, quando é que um tique, quando é que um toque pode ser caracterizado como uma doença? Ou é somente assim, atos involuntários, a questão da musculatura? Quando é que isso começa a dar uma conotação de uma doença um pouco mais grave, doutora? Tanto o tique como o sintoma obsessivo, porque o tique é o sintoma obsessivo é o sintoma. Quando o tique se transforma numa doença, a gente fala em transtorno de tiques ou síndrome de Tourette. E quando o sintoma obsessivo compulsivo é grave o suficiente para caracterizar uma doença, a gente fala do transtorno obsessivo compulsivo. Entendi. Então, existem esses graus. Só que tanto o tique como o sintoma obsessivo, ele pode fazer parte do desenvolvimento normal da pessoa. Então, é muito frequente, até 20% das crianças podem ter um tique passageiro, em geral de piscar os olhos. Então, aquilo dura alguns meses, depois desaparece. Um trauma pode desencadear, doutora, assim, uma briga, ou seja, chamar atenção de uma maneira assim humilhante, enfim, pode desencadear alguma coisa assim, doutora? A gente acredita que os traumas emocionais, eles podem desencadear isso numa pessoa predisposta. Porque o que a gente acredita é que haja uma predisposição genética, ou então, seja, tem um terreno hereditário fértil ali, e aí se você joga uma sementinha, algo vai nascer, né? Então, se existe uma predisposição, um trauma, que pode ser um trauma emocional ou um trauma físico, por exemplo, um acidente, né? Bateu a cabeça, desmaiou, então uma infecção, então outras coisas podem desencadear numa pessoa predisposta. Às vezes eles são a própria causa. Né? Por exemplo, quando você começa um toque depois dos 40, 50 anos de idade, que é uma idade em que já não começa esse tipo de problema, a gente desconfia de que tem uma causa orgânica. Então, tem que fazer uma ressonância para ver se não tem um problema no cérebro. Né? Então, seriam causas orgânicas. Então, por isso que é importante que, diante desses sintomas, a pessoa procure um médico. Só o médico vai saber como avaliar e tratar. Agora, doutora Ana, a gente viu mania, tique e toque. Todos eles nascem mais comum na infância ou um pode nascer? Uma mesma pessoa pode ter uma mania, um tique e um toque? Pode. Existem pessoas assim, muito predispostas que têm uma história muito peculiar. Então, em geral, elas começam com sintomas de ansiedade, né? São aquelas crianças que nunca desgrudaram da mãe, são ansiosas. Depois elas começam a mostrar hiperatividade, por exemplo, são inquietas. Depois aparecem os tiques. Quando entram na adolescência, começa a aparecer o toque. Né? Então, vai seguindo uma evolução em que as doenças elas vão se manifestando ao longo do tempo. Né? Um tique não migra para um toque. Tique é tique e pronto, não. Toque é toque e pronto. Isso. Né? Só que, nesses casos, essas doenças elas estão geneticamente relacionadas, então é muito frequente que você observe essa evolução nas pessoas. Mas o toque ele pode começar na idade adulta, né? O que acontece, em geral, mais frequentemente com as mulheres. Né? Quando o toque começa na infância, em geral, é mais nos meninos. E quando acontece na idade adulta, em geral, é mais nas mulheres. A gente acredita que são tipos diferentes de toque. Agora, existe também uma forma contínua e gradativa de aumentar, digamos assim, doutora, a frequência?
é aquele tique pequenininho, quase imperceptível, e de repente começa uma coisa muito explícita, muito visível, doutora? Pode acontecer. Muitas vezes começa um tique simples, por exemplo, de piscar os olhos, e depois aquilo vai aparecendo outros tiques de ombro, ou de chutar, ou de se agachar quando está andando, que são chamados tiques complexos, porque envolvem mais grupos musculares. Então, começa com uma coisa pequena e aquilo vai aumentando, e isso é o curso natural da doença. Agora, se para a pessoa que tem, doutora, assim, um tique ou um toque, para ela consegue conviver com isso relativamente bem, mas de repente essa pessoa é casada, essa pessoa é o filho dela que está ali, enfim, é o neto que está vendo, enfim. Para a pessoa ou para o adulto que tem esse tique, toque, enfim, essa mania, para ele está tudo bem, mas assim, para aquela pessoa que convive, né, que ela se incomoda com isso, né, isso causa uma certa indignação até mesmo, por ver aquela pessoa assim, repetindo os mesmos gestos, sempre, constante, assim. Mas a pessoa não sente que é uma doença, ela sente que está bem e não quer ajuda, ou seja, não quer, está bem assim, vai ficar assim. E aí? A gente tem que considerar de forma diferente o tique e o toque. O tique, às vezes, ele é muito leve e não atrapalha nem a própria pessoa, nem a quem está junto dela. E aí isso não se configura um problema. Já o toque, o sintoma obsessivo, ele causa sofrimento, né? Se ele não causa sofrimento, não é toque, né? O toque, ele causa sofrimento, porque ele é um pensamento absurdo, um pensamento ruim, é uma coisa desagradável. A pessoa foi dormir, trancou a casa, né? De repente, lá pelas tantas, acorda no meio da noite, será que eu fechei a porta? E vai lá e desce, e volta. Mas será que eu fechei a janela? Ou seja, isso começa a ser já um problema de convivência já. É um problema para a pessoa, porque a pessoa não consegue se engajar em outras atividades, porque fica pensando nas obsessões e fica verificando, fica com rituais. E muitas vezes ela começa a exigir que a família participe. Então ela fala, ai amor, vai lá embaixo checar para ver se eu fechei a porta. Ela pede para o marido ir, né? E aí começa a envolver a família. A família também vai sofrendo com isso, né? Então, essa é a medida que a gente tem que ter. É o grau de sofrimento que aquele sintoma causa para a pessoa e para a família. Tá, mas a pessoa assim, poxa, será que eu fechei a porta? Então, ok, ela vai fazer... Até que ponto isso tem relação com a memória, com a lembrança dela, com a consciência de que ela fez aquele ato? Ou uma pessoa que tem o toque, doutora, ela é mais propensa a ser mais distraída? Quando a pessoa é distraída e, de fato, esquece de algumas coisas, isso pode levar a um sintoma obsessivo-compulsivo secundário, né? Então, assim, verificar para ter certeza de que não esqueceu, porque já é uma pessoa esquecida. Mas, em geral, o toque não é isso que acontece, né? O maior problema é a angústia que vem, é o pensamento, será que eu deixei o gás ligado? Se eu deixei o gás ligado, vai começar a vazar gás, minha casa vai explodir, eu vou matar todo mundo da minha família, eu vou ser responsável por uma coisa terrível. Perdeu né? o sono já. E aí já não dorme, não faz nada, né? Aí vem outras irritações, enfim, perdeu o sono, vai ficar irritado, o dia já não vai funcionar bem, e aí, ou seja, tem outras doenças associadas, né? Não são outras doenças, é o próprio toque, né, que tem vários sintomas, né, associados. A senhora falou que o toque também tem um nome? Ou... É o transtorno obsessivo-compulsivo. Quem tem tiques motores e vocais tem Tourette. Tourette. Isso. Nós preparamos um vídeo, doutora, assim, vamos convidar você que está em casa a assistir conosco esse vídeo sobre essa síndrome de Tourette. Vamos à matéria. Então eu encostava o ombro na parede, eu mexia o ombro, eu piscava. Rodney é jornalista, estudante de psicologia e sofre de um transtorno neuropsiquiátrico chamado Síndrome de Tourette. A síndrome costuma surgir a partir dos 6, 7 anos de idade. Ela se apresenta em forma de tiques involuntários rápidos e repetitivos, como mostra nesse filme. This is because I have Tourette syndrome.
A síndrome atinge cerca de 1% da população e é predominante nos homens. Mas é na infância que é preciso ter um cuidado especial. É porque as crianças que sofrem com os tiques costumam não ser compreendidas, sofrem bullying na escola e são reprimidas pelos pais. E a consequência é o isolamento. Camila, de 7 anos, tem a doença. Quando pergunto à mãe se a pequena já sofreu na escola, Camila toma a frente e responde na hora. Sim. Na escola já? O que falavam para você na escola? Era estranho. A menina começou a apresentar os sintomas há 1 ano. A mãe conta que do nada Camila agachava e se levantava. Foi aí que resolveu buscar ajuda. Isso, eu me antecipei e já fui conversar com a coordenadora, com a professora, explicar o que era. Levei material que o pessoal da STOC me mandou, explicando sobre como é que funciona, né, a síndrome, o que a gente tem que fazer. Então, eu passei já para a escola e eles trabalharam muito bem nisso. A síndrome não é muito conhecida, o que dificulta o tratamento. Alguns estudos revelam que ela pode ser hereditária ou ligada a questões emocionais. De uns anos para cá, alguns famosos revelaram na mídia sofrer de Tourette, como o caso do goleiro Tim Howard, de 35 anos, que chegou a ser chamado de retardado, e o tenista Rafael Nadal, de 27 anos. Em São Paulo, existe uma associação chamada STOC-ST, a Associação Solidária do Toque e Síndrome de Tourette. A associação apoia não só quem sofre do problema, como também os familiares. A gente explica o que é o toque, explica o que é o Tourette, e aí a gente explica as formas de tratamento, por que aconteceu, o que causa o Tourette, o que causa o toque e como é que ela pode buscar ajuda. E se as pessoas ao entorno não tiverem informação, não acolher, não aceitar, é pior. Porque quando o portador de Tourette se sente acolhido e aceito, os tiques ficam mais leves, com uma frequência menor. É fundamental lidar e aceitar o tique. Ele não tem cura, mas pode ser controlado. Rodney, que mostramos no início da reportagem, resolveu buscar ajuda aos 24 anos de idade devido à falta de informação. Não só procurou um psiquiatra, como aprendeu a lidar com os tiques e controlá-los. É possível ter qualidade de vida tendo síndrome de Tourette. Ela faz tudo, ela é maravilhosa. Um beijinho para você também, né? Amor é tudo, né, gente? Amor é tudo, que maravilha. Podia comentar, doutora, aí o trabalho, as matérias, assim, esse moço, essa criança, por favor, né? Estava bem claro que a menininha tinha muitos tiques, né? E como você falou, o amor é fundamental, né? Muitas vezes os pais sofrem muito com os tiques da criança, a criança nem se incomoda tanto, mas os pais sofrem porque acham que o meu filho vai ser rejeitado, será que ele vai casar? Né? Será que ele vai conseguir ter uma vida normal? E ficam muito angustiados pensando como vai ser o futuro da criança. E aí o estresse deles piora os tiques da criança. Então a primeira coisa que a gente tem que explicar para eles é isso, né? Que assim o tique ele não mata, né? Ele não é uma coisa gravíssima. Existem casos muito graves, é verdade, mas em geral a maioria dos casos é super simples de tratar. E quanto mais apoio e compreensão a criança tiver por parte dos pais, menos ansiosa ela vai ficar e com mais sucesso a gente vai ter no tratamento. E tudo isso vocês fazem lá na ASTOC? Isso, a ASTOC é a Associação dos Portadores de Toque e Tourette, e eles têm grupos de apoio em que eles conversam com os pacientes, conversam com as famílias, né? Terapeutas acompanham esse trabalho, prestam informação. Né? A síndrome de Tourette ela não era conhecida ainda hoje, a maioria dos profissionais desconhece, né, esse diagnóstico, e o trabalho da ASTOC foi fundamental para que hoje em dia, pelo menos, a maioria já tenha ouvido falar nesse nome,
alguma vez na Parabéns, vida. e parabéns ao trabalho da Stock, parabéns aos profissionais, estão aqui inclusive ao vivo, acompanhando aqui. Que maravilha, viu? Ô, doutora, vamos trabalhar aqui, porque mais do que já estamos trabalhando, mas assim, a Maria Helena, né, Iovesan, lá de Santa Cruz das Palmeiras, obrigado, Maria Helena, Deus te abençoe, obrigado pela participação. Ela tem uma neta, a neta tem 21 anos, não sei se é algum caso desse, doutor. Ela está namorando a neta, mas o rapaz é muito ciumento. Ela não se controla e algumas vezes ela pega até a faca e diz que vai se matar. O que devo fazer? Preocupada aí a vovó. É um caso desse ou não, doutora? Não, certamente é outro problema, mas ela precisa procurar tratamento. Precisa, né, doutora? Porque qualquer descontrole, nossa, enquanto namorando, imagina se a coisa segue, né? Então, ó, procure aí, fala para sua neta procurar ajuda, ela precisa de ajuda, trabalhar o relacionamento, a fidelidade, aí, a maturidade do namoro, viu? Vamos lá para Guaraci, no Paraná, é o Brasil que começa a participar, doutora. Ela queria saber o Léo, né? O Léo, Elídio, ele quer saber quais são os principais casos que a senhora poderia citar de tiques e toques. Preocupado o Léo aí, que está acompanhando o programa lá em Guaraci, no Paraná. Os tiques mais comuns são de piscar os olhos, né, fazer careta, mexer os ombros. Esses são os mais comuns motores. E os vocais, pigarrear, fungar ou fazer barulhinhos assim. E os tiques mais graves são falar palavrões involuntariamente ou repetir palavras que outras pessoas falaram. Os sintomas obsessivos mais comuns são com limpeza, ideias de limpeza. Mania de limpeza, assim, né? Uma mania de limpeza, uma ideia de que pode estar contaminado ou um medo de pegar doenças, e aí rituais de limpeza, de organização ou de verificação. Existem também preocupações com simetria, com organização, né? Tudo tem que estar perfeito ou em ordem. Arrumado de determinada maneira, porque senão alguma coisa ruim vai acontecer. Então, acho que esses seriam os mais comuns. E com isso, a senhora também já respondeu a pergunta do Leandro, o Leandro Silva, que disse quais são os tipos mais comuns de toque. A doutora acabou de responder, Leandro. E com essas informações, nós vamos chamar mais um intervalo. Na sequência, temos muito mais informações. Vá ligando, avise o seu vizinho, a sua vizinha, que o programa é sobre tique e toque. Tem alguma história para contar? Entre na nossa página no Facebook e relate aí, a gente quer registrar aqui no programa. O Vídeo Saúde é seu. E por ser seu, volta já, só para você.